começa a narrar isso e narrar Zacarias oferecendo a Deus o sacrifício do incenso, ele está já justamente com isso dando o tom que vai ser seguido no restante do Evangelho, justamente centralizando o sacerdócio de Cristo. Né? E, portanto, é bem simbolizado pelo boi, pelos motivos que eu já falei. Né? O boi é justamente aquilo que é sacrificado. Né? Então, portanto, tem tudo a ver com a função sacerdotal. Principalmente quando você considera que Cristo é o sacrificado e é o sacrificante também. Uhum. Bom. É interessante. Sacrificado e sacrificante. É uma redundância, parece, mas não é. É interessante isso. É tipo um autossacrifício, né? Tipo, ele sacrifica ele próprio. É como se ele pegasse outra pessoa e sacrificasse no lugar dele. E é isso que é amor, né, cara? Porque você sacrificar o outro, não tem, assim, isso não tem muito valor, né? Se você para pra pensar. Né? Uma outra pessoa se sacrifica. É igual você montar um game e você ter a capacidade de entrar nesse jogo, se imprimir nesse troço inferior que você fez e ali dentro você morrer. Em nome daqueles caracteres que você criou. É tipo Jumanji. Jumanji. Ele entra no Jumanji, tipo, porque no Jumanji é isso, né? Eles entram no jogo. Mas, pô, legal essa Sim. analogia do jogo que tu fez. Assim, não, assim, como a gente consegue fazer um jogo, a gente só não consegue entrar de fato no jogo, mas é interessante, né? Você começa a ter dimensão do quão inferior é isso diante de como a criatura é inferior em relação àquele que o criou, né? Legal, cara. Gostei disso. Bem Ficou bom, legal. né? Ficou É interessante. como se o mundo Tipo um fosse um RPG videogame. que você entra e, não, eu vou morrer, vou tomar dano, vai zerar minha estamina, mas é isso. E eu vou sentir dor. Pra A salvar o mesma dor próprio que eu jogo. criei para aquele campo metafísico. Pra salvar o jogo, pra salvar os personagens do Para jogo que eu salvar a criei. machine inteira do jogo e tirar o bug. E tirar o bug, que é o pecado original, né? Que é um trojan que foi inserido ali no Gênesis. Caraca, A gente brabo podia. isso. Uma explicação teológica com videogame, eu acho isso muito interessante. Cara, a melhor definição que você já me deu de metafísica foi essa. Que a metafísica, no fundo, por analogia, é como se estudasse a machine do jogo, né? Você Sim. pode até moldar alguma coisa que é colar, mas existe É algo sempre que com não é base. modificável. Tem É um sempre com base substrato nisso. ali imodificável, né? É o que acontece no direito, né? Quer dizer, o direito não vai mudar o nexo causal, né? O mundo físico, mas ele precisa desse substrato ôntico para ganhar corpo. Isso é muito Sim. interessante. É isso que Qualquer mais me encanta, ciência, eu né? acho. Hã? Qualquer ciência precisa desse substrato. Exatamente. Aí o pessoal fala, metafísica é uma coisa religiosa. Não é, cara. Se tem uma coisa que é super ontológica, é a metafísica, assim, que é um negócio apegadíssimo à realidade. Não, É muito. exatamente. Chega a ser irritante de tão apegado que é a realidade. Sim. É claro, uma pessoa pode ir lá, entrar no jogo e fazer o que ela quiser. Só que ela vai estar sempre seguindo as regras A machine daquele do jogo, sim. criador, né? Ali a linguagem de programação Guardadas as daquele. proporções, sei lá, o Super Nintendo, né? Ele tem um engenho metafísico ali. Uhum. Ele tem um limite, assim. E até onde me consta, eles conseguiram exaurir esse limite quando fizeram Donkey Kong e Mortal Kombat, né? Foi uma revolução no mundo dos games. Que foi um salto espetacular, assim. Uma coisa maravilhosa. Tanto tem um limite que você não pode pegar, por exemplo, GTA San Andreas e enfiar no Super Nintendo. Não tem como. Não tem como. É que nem tentar conceber um quadrado redondo na nossa realidade. A diferença Exato. da nossa realidade para a realidade do videogame é que, nesse caso aí, a Nintendo, né, que criou. Foi o Super Nintendo, né, que você deu o exemplo? Aham. Tipo, Que era quando 2D. eles... 2D. Exato. Quando eles Mas criaram ele o já Super Nintendo. tinha um negócio ali. Não. Tipo, quando eles criaram o Super Nintendo, eles puderam escolher ali as propriedades, né? Puderam ali. Tiveram a liberdade de criar essa engine do jeito que eles quisessem. Só que no caso de Deus, assim, tudo é necessário, né? Tipo, a engine é desse jeito porque é desse jeito, né? Algumas coisas não poderiam ser diferentes. Né? No caso da metafísica, não poderia.
E no fundo, se você parar para pensar, digamos que essa criatura da engine, enfim, engine, né? Lá do teu game em 2D, se ela tiver alguma linha de raciocínio, ela deve pensar, tá, mas o que está além disso, né? Ela não tem como ela imaginar um mundo 3D. E talvez o mesmo suceda com a gente, né? Não tem como imaginar o que está acima de nós, não tem como saber o que seria antes, entre aspas, do motor imóvel Deus, né? Enfim, fica essa É, especulação. Aliás, alguém é, fez uma contribuição. caraca, verdade. Calma aí, João calma aí. Eduardo Brandão. Obrigado, João. Pô, João, obrigado. Boa noite, rapazes. Deixo minha Tamo junto. contribuição ocasional. Não falo muito por aqui, mas acompanho sempre que possível. Pô, cara, obrigado, hein? Você é sempre bem-vindo, mesmo sem falar muito. Fique à vontade para falar quanto você quiser. Aqui você tá em casa. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Pô, é nóis, cara. João, mais um aí que vai ter ingresso grátis no nosso evento. É. A gente vai fazer um. Mas, pô, cara, realmente, pô, essa coisa do videogame, pô, tu traçou muitos pontos legais com isso, cara. Essa última coisa que tu falou foi bem interessante. Tipo assim, na verdade, eu até me esperei aqui um pouquinho naquele. Ele não é engraçado, ele não é religioso. É um físico, acho que é um físico. Tem um vídeo dele explicando o que seria o 4D. Eu esqueci o nome dele. Peraí, deixa eu encontrar aqui rapidinho. O que eu achei legal é que, assim, dá pra dizer, dá pra pegar isso que tu falou e colocar de um jeito muito preciso, assim, né? Que a gente não consegue conceber as coisas de Deus da mesma forma que um jogo, que um console 2D não consegue conceber um jogo 3D. É isso, é isso. E talvez a gente esteja no máximo assim perto da criação ou de quem nos criou, Sim. mas ao mesmo tempo tem um liame que nos separa e que a gente nunca vai saber. E por isso se diz, né? Eis o mistério da fé, quer dizer, o Apocalipse diz, tudo será esclarecido, mas até lá não tem como saber, é um ato de fé mesmo, né? Primeiro motor imóvel, Com certeza. causa encausada, essa coisa toda. Carl Sagan, é isso aí, obrigado, Lucas. É o Carl Sagan? Ele tem um vídeo muito interessante, cara, sobre tentando explicar o que seria o 4D. Cara, é uma coisa tão. Nossa, é muito, muito interessante. Procurem depois no YouTube. É muito interessante. Muito interessante. É que Pô, a legal. partir disso ele faz uma especulação mais ateia, assim, do tipo, Sim, entendeu? Porque ele é o Carl Sagan, né? Mas ao mesmo tempo eu posso jogar isso pro lado religioso, né? Quer dizer, é o mesmo raciocínio do videogame aqui, né? Um caractere concebido, pensante, em 2D, ele não tem como pensar 3D, não tem como rodar Super Mario World em 3D, não tem como, não foi feito para isso. Sim. Ainda que você pense num nível de profundidade, é andar para a direita ou para a esquerda, né? Pois Enfim, Não, é isso. exatamente isso. Exatamente isso. Enfim, fica a reflexão pro pessoal. Vai dar um ótimo corte pro teu canal isso aí, hein? Vai ficar bom. Mas a ideia é tua, na verdade. Não, mas não tem problema. Até porque, sabe, uma coisa interessante desse raciocínio aí é que você falou que eu que te expliquei com essa coisa do videogame, né, da engine do jogo. Só que essa foi uma conclusão aqui, digamos assim, a gente chegou meio junto. Porque mas você meio que concluiu isso a partir de um negócio que eu estava construindo, né? Ou seja, a engine de jogo é tipo, né? É isso. Você falou, enfim, de todo jeito, tem que ter engine do jogo lá, e eu falei, a metafísica. Aí você, caraca! Não, aí Homem-Aranha, os dois apontando assim. Dá pra explicar tudo, assim. Por exemplo, em potência a gente pode fazer qualquer jogo para Super Nintendo, desde que se adapte àquele conceito máximo explorável pela engine, né? E assim, se adapte à capacidade dele de receber, né? Os pixels de um ponto a outro constituem um movimento, né? O bug, de algum modo, é um acidente, né? Os bugs, enfim. Exato. E assim vai. Cara, é muito interessante isso. Não, fica muito interessante. A lógica do bug é exatamente a lógica do mal, né? É justamente uma privação, né? Não era para ser assim. É algo que não deveria ser, que está no lugar errado, né? Não é que existe um buraco ontológico, nada ali, uma ausência de programação, mas que tem algo que está fora do lugar. Né? É uma ordem de coisas que são encaixadas errado. Exatamente. É uma falta de ordem. Bom, em Mario Kart, você tem 8 personagens. Você tem que ter um personagem. A seleção de um personagem constitui um acidente. É um acidente. Você é o player one. Pode ser o Mario, o Luigi, a princesa Peach, o Yoshi, o Bouncer, o Donkey Kong. Mas, enfim,
é um acidente, né? A escolha do personagem. O personagem é um ente, digamos assim. É, E a variação do personagem é um acidente. A cor, né? Enfim. E é, dá pra explicar, cara, é muito interessante. Aí a sim. causa final do jogo pode ser diversão, ou, enfim, ou atingir o score, ou enfim. A causa eficiente provavelmente é o fluxo de energia. A causa formal é um desenho 2D. E a causa material são os pixels ali contidos. É, dá pra dizer desse jeito. Legal, né? Legal. E Eu aí, tenho, o que seria a essência do jogo, né? Ente a aham. essência. Eu tenho aqui em casa um Wii ainda. Tipo, acho que ele tá desconectado. Eu Nintendo tenho Wii? Wii, eu tenho Nintendo Wii com Mario Kart, várias paradas assim. Quando você vier aqui, a gente pode jogar. Bora, bora. É muito maneiro. Enfim, videogame e metafísica sempre marcando aqui nossas reflexões, né? Não, e assim, em termos bioéticos, né? Cada vez mais, até na palestra aqui que tivemos de um professor no Resenha Forense, né? Cada vez mais a gente percebe a robótica ganhando elementos e contornos orgânicos e os seres humanos ganhando elementos e contornos robóticos, né? Quer dizer, a ideia de transhumanismo. E assim vai, né? Mas ao fim e ao cabo a gente acaba se perdendo, né? A gente não sabe qual é a essência do ser humano, tal qual explorado por Tomás. Né? Sim. Enfim, dá pra navegar bastante. Aliás, É, uma conversa interessantíssima essa nossa. não, total. Total. Inclusive, se vocês quiserem ver esse primeiro raciocínio aí que originou no estupim dessa conversa aqui, né, que foi essa outra conversa que a gente estava tendo, tem aí Será no que dá pra fazer um canal. corte duplo, Aldrin? Pega aquele primeiro corte, remenda com esse? Ah, dá pra fazer Tipo, sim, posso fazer. Mas aí tu seleciona pra mim isso aí, onde é que é pra pegar do outro. tá. Pô, vamos fazer um. Talvez uma live um dia, metafísica dos games, É, assim. só pra Só pra desenvolver isso. esse assunto. Não, Né? é assim, a partir de Aristóteles, começar a, por analogia, explicar a metafísica com base na machine do game. Vamos, vamos. Ou até dá pra fazer isso com Minecraft. Minecraft. Eu já te falei isso. No Minecraft, você pode explorar quase tudo da metafísica a partir do jogo, né? Eu já te falei disso. Você tem você tá no mundo ali, você pode fazer um monte de coisa. Não, Tem coisa que não dá para fazer, né? Mas tem muita coisa que dá para fazer. A exemplo do sujeito que fez um computador dentro do Minecraft, né? Você mostrou. Uhum. Interessante. E pra quem quiser ver essa nossa primeira reflexão, tá postada aí no canal dentro de um corte de 1 hora, que é o Infância e Metafísica, a conversa de nós dois e do Lucas. Foi nessa conversa, eu acho. Foi nessa conversa, foi no último vídeo do Fedon que a gente fez, na última live do Fedon. Isso. E aí tem esse trecho que eu recortei de 1 hora. A gente fez várias reflexões, caiu nisso numa hora e que seguiu a reflexão. Aquela conversa foi maravilhosa. E realmente, esse assunto é bem, bem explorável. Eu nem lembro onde eu estava agora. Até naqueles 12, peguei aqui minha colinha de Brabo. ente a essência, né? Vê se você consegue pensar em substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, estado, hábito, ação, paixão nos games, né? Por exemplo, lugar e tempo entram muito bem nas fases, né? Assim, qualquer jogo. Assim, todo jogo tá em movimento, né? Assim, nenhum jogo é uma tela parada estática. Então o espaço e o tempo sempre vão estar implicados ali, né? Uhum. Relação, talvez não no tanto de estamina, de vida. Em RPG, claramente, você tem isso, em qualidade e quantidade também. Uma vez que você tem mais de uma coisa, elas sempre vão estar em relação, né? Tipo, se você tiver mais de uma coisa no jogo, assim, vai. Se o jogo é uma tela dividida em dois, você já tem duas coisas. E uma tá do lado da outra. Portanto, já tem uma relação aí, né? Você pode. Aí, enfim, você tem um personagem, você tem uma árvore, você tem um espaço, se você tem, enfim, uma montaria, uma espada, enfim, isso aí já vai criando uma série de outras relações, né? Que dá pra traçar. Sim. Bom, em Dota tem um personagem que só à noite fica muito mais forte, que é a ult dele. Enfim. Fica de noite no Dota? Não sabia disso, não. O Dota tem manhã, dia e noite, né? E tem um bicho lá que é um vampiro, que a ult dele é ficar muito forte à noite. Ele vira um lobo, eu acho. Ele fica extremamente forte, mas é só à noite que ele presta. Aí de dia ele fica normal. Só que à noite ele é muito forte. No meio da partida fica ficando de noite, de dia, de noite. É um relógio.
É um Legal. elo de tempo, né? Portanto, um elo metafísico. Maneiro isso. E tem as três runas, né? Isso também é um dado metafísico. Você não vai ter 4 caminhos no Dota, só tem 3. Isso já é uma, digamos assim, uma lei natural no sentido de que... Mas não, é uma lei que cabe dentro da machine. Você sim. poderia fazer um Dota com 4 caminhos. É uma lei natural no sentido de uma lei como da gravidade, por exemplo. Isso. Uma lei do cosmos físico. Poderia ser diferente, mas é feito desse jeito, então vai ser desse jeito. Né? Olha lá, o João falou. Não, um milagre seria se alguém Exato, entrasse lá e 5 trilhas. Exato. 5 trilhas de talento, de habilidade. Ou andar onde ninguém anda. Sim, exato. Ou matar o Roshan com level 1, e assim vai. Eu lembro que no Club Penguin tinha uns hacks que eu usava às vezes, e aí dava pra tu. Assim, o Club Penguin tinha um. Assim, o cenário era uma imagem plana, só que tinha uns lugares onde dava pra você andar e uns lugares em que era parede, que era céu, em que era o fundo, não dava pra você andar nessas partes. E aí tinha uns hacks que você clicava, você ativava, e aí você podia tipo, andar pela parede, só que como é uma tela. Só uma tela, uma imagem, tipo, tu ficava andando no céu, andava em cima da loja, tipo, tu ficava andando no fundo parado, assim. Tu extrapolava o chão e subia. Né? Isso aí seria tipo um milagre, né? Que é justamente uma quebra da ordem natural das coisas. Exato, E aí, quanto mais detalhista o jogo, mais fascinante ele acaba sendo, né? Tipo Skyrim. Eu fiquei louco quando eu joguei aquilo. Com 22 anos, eu nunca tinha visto nada igual, cara. Uma vez eu tava andando, já tinha jogado GTA V, mas assim, eu tava andando no jogo, vi lá um grupo de ladrões atacando um dragão, assim. E deixei eles lá. Fui andando, né? Voltei, eles ainda estavam lá brigando. E depois de muito tempo. Mas assim, se eu chegasse ali perto, ia repercutir de algum jeito. Enfim, eu acho isso legal demais. Eu acho que Skyrim atingiu um nível acima do que estava acontecendo, enfim. Skyrim é maneiro mesmo. Nossa, uma galera falando ali. Acho que a galera tá falando mais do assunto de antes. Ali, ó, introduzir o irmão mais novo na metafísica. Tá certo, mas é assim mesmo. Essa é uma boa forma de fazer isso mesmo, cara. É didático, é interessante e não deixa escapar nenhum ponto mais fulcral da metafísica. Eu acho que não deixa escapar exatamente porque isso, né, o jogo ele é feito na realidade da gente, né? Querendo ou não, ele não é uma realidade distinta, né? É algo que é construído para simular uma realidade distinta, só que dentro da nossa ainda. Então vai ter princípios. E ele precisa de um motor imóvel, digamos assim, né? Tipo, alguém precisa estar fazendo acontecer. O Super Mario alguém fez, né? Eu digo assim, não é um produto da natureza. Sim, é verdade. E é interessante isso mesmo, né? Porque como o jogo, por mais que o jogo tente ser uma realidade diferente da nossa, ele ainda está inserido na nossa realidade. Então, você mesmo que você coloque várias regras dentro do jogo e várias maneiras de proceder... Ainda é a limitação da limitação, né? Acaba sendo uma exatamente, visão que Platão criticaria para explicar metafísica, na verdade. É uma limitação da limitação. É como uma lei, é como uma ordem natural dentro da ordem divina, né? Da ordem eterna. Né? Você vai criar um jogo, você vai criar uma ordem artificial ali, mas você não vai poder fazer um quadrado redondo em nenhum jogo. Você não vai conseguir fazer. Porque isso é meta-jogo, né? Isso está fora do jogo, é antes do jogo. E acaba perpassando o jogo, isso transcende o jogo e abarca a gente também. Justamente porque o jogo está dentro da nossa realidade. Bom, um exemplo do direito, né? É impossível você conceber um crime culposo tentado. Eu tentei matar culposamente alguém, né? Tentei ser negligente. Não dá. É verdade, velho. Não dá. É uma limitação de ordem metafísica ao direito. É isso aí. Bem-vindos à Sexta Patrística. Do jeito brabo. Essa é a essência do nosso programa. Aliás, vai dar um corte bom, hein? Pode remedar. Sim. Não, e eu já tava pensando no corte que ia fazer no que eu tava falando antes. Aí interrompeu, começou isso. Aí beleza, a gente vai colocar isso no teu canal. Aí só fazer os cortes. Aí eu vou continuar falando agora e vou juntar com o que eu falei no começo, fazer um outro corte. Tá. Que é dessa parte da relação dos animais com os evangelhos.
Enfim, voltando ao assunto, então. Mas voltando ao assunto? Mas voltando ao assunto, 20 minutos depois, Peraí. Pronto. Pronto. Vai ficar mais fácil de localizar. Beleza. Voltando ao assunto,